Olá, boa noite. Bem-vindo à nossa série de sabatinas com os candidatos do governo do estado do Rio de Janeiro. Nós queremos lembrar mais uma vez a você que a nossa intenção é mostrar um pouco mais do programa do candidato, daquilo que o candidato pensa, para que você possa escolher livremente, de uma maneira crítica, aquele que você julgar o melhor para governar o estado do Rio de Janeiro. Ao meu lado, meus dois companheiros, o Gustavo Marques, aqui da Record Rio de Janeiro, e o Marco Antônio Araújo, do nosso portal Reset. Nosso convidado hoje é o candidato PRB, o candidato Crivella, que está aqui. Candidato, boa noite, obrigado pela participação. Muito obrigado. Queria acrescentar, então, que o nosso convidado de hoje, Marcelo Crivella, ele é formado em Engenharia Civil. Ingressou na carreira política em 2002 e foi eleito senador pelo Rio de Janeiro. Em setembro de 2005, ele fundou, juntamente com o vice-presidente da República, José de Alencar, o partido PRB. Em 2010, ele foi eleito para o segundo mandato de senador pelo estado do Rio de Janeiro. Em 2012, ele assumiu o Ministério de Pesca e Aquicultura do governo da presidente Dilma Rousseff. E ele é o nosso convidado na sequência de sabatinas que você está acompanhando aqui pela Record News e também pelo nosso portal R7. Candidato Crivella, começando então, já que eu citei aqui a presidente Dilma, e até recentemente você foi ministro da presidente Dilma, num ministério muito grande, ministério com 38, 39 ministros. Pergunto assim, se você for eleito governador do estado do Rio de Janeiro, você vai ter também 38, 39 secretários de estado para ajudar a governar o Rio de Janeiro? Não, Heródoto, eu quero agradecer a oportunidade que a Record nos dá de apresentar nossas propostas e saudar a todos, mas não, eu acho que até nós temos excessivas secretarias no Rio de Janeiro. Por exemplo, no Rio de Janeiro nós temos uma secretaria que é de envelhecimento saudável. Eu quero envelhecer de maneira saudável, acho que todos devem envelhecer de maneira saudável, mas acho que a administração pública, quando a gente fica particularizando muito, os problemas acabam dispersando. Foi o que aconteceu no governo Dilma? Eu acho que no governo Dilma, não. Eu acho que ela tem ali um país inteiro, um país continental, mas o Rio de Janeiro são 43 mil quilômetros quadrados. O Brasil são 8 milhões e meio de quilômetros quadrados. Nós somos o quarto menor estado do Brasil. Então, eu acho que 15, 16 secretarias seria o ideal. Agora, eu gostaria de saber do senhor um assunto que está em pauta, não é? E que a gente perguntou para todos os candidatos sobre as UPPs. O senhor interrompe o avanço ou continua com o projeto, se eleito? Eu continuo com o projeto. Eu acho que não faz sentido nenhum o Rio de Janeiro ter área dominada por traficantes. Agora, todo tratamento, ou quase todos, tem um efeito colateral. Nós tivemos também. O efeito colateral precisa ser tratado, não o tratamento interrompido. O efeito colateral é que aqueles meliantes migraram para áreas onde o policiamento é insuficiente. Então, nós precisamos levar policiamento para lá, não acabar com a UPP. Agora, a UPP é o primeiro passo. Ela traz uma polícia de aproximação. Ela traz de novo às pessoas a possibilidade de viver sem regras impostas. Aí eu acho que a presença do Estado deve entrar. Deve entrar com cimento social, que é ajudar as famílias a terminarem suas casas. Hoje a gente olha para o morro e abaixa a cabeça de vergonha, porque há mais de 100 anos as favelas existem no Rio. E as famílias não conseguem terminar suas casas. Então o cimento social é para ajudar as famílias a terminarem suas casas. E a Zona Franca Social é usar o poder estratégico de compra do governo, móveis escolares, roupa de cama para o hospital, uniforme de presidiário. Isso a gente pode fazer nas comunidades. Pequenas empresas, médias empresas, economia solidária e usar também o poder de desoneração de tributos. As empresas que quiserem se instalar nas comunidades pacificadas não vão pagar impostos. Mas com isso o Estado não vai perder a arrecadação? Eu acho que o Estado perde tão pouco pelo que vai ganhar na área social, na consolidação de uma economia nessas comunidades carentes, porque aí você começa a manter a mãe trabalhando perto das crianças. A mãe trabalhando perto das crianças é a melhor vacina para que essas crianças amanhã não sejam seduzidas para o narcotráfico. Verdade. A impressão que eu tenho é que quase todos os candidatos, não vou dizer todos, têm um discurso muito parecido, propostas muito parecidas. A UPP, todo mundo fala que vai manter, faz críticas, algumas mais pesadas, outras não. Você pergunta sobre questões morais, a resposta parece decorada, parece que é um manual do candidato ao governo do Estado do Rio de Janeiro. Eu gostaria que o senhor falasse para o espectador de que forma ele podia vê-lo
diferente, autêntico? Qual é realmente a sua marca que vai distingui-lo desse caldo que virou a política no Brasil? Você tem toda a razão. A política hoje é um caldo. Os políticos se resumem a atacar uns aos outros, é incontido a briga de egos e também a usar da demagogia para fazer rasgar promessas mirabolantes, impossíveis de serem feitas depois de passada a emoção das eleições. E aí as pessoas se decepcionam muito, porque vem no regime da democracia o engodo, a mentira, a enganação, de como arrancar o voto das pessoas sem nenhuma responsabilidade. Eu sou diferente disso. O senhor acredita que as pessoas ainda são muito seduzidas com falsas promessas? Elas ainda, em 2014, caem em mentiras de candidatos e promessas impossíveis de cumprir? Eu acho que sim. Sobretudo as pessoas mais humildes, pela desesperança que elas têm, pelo desalento. São políticos que visitam os bairros, as periferias e prometem tudo, asfalto, casa nova, iluminação, emprego para todos. Alguns políticos que estão no governo começam a obra, mas não inauguram, exatamente para aquela população toda ficar refém dele e da sua ambição eleitoral, dizendo o seguinte: eu até gostaria de votar no fulano, mas se eu não votar nele, essa obra não termina, porque o fulano, se entrar, não termina a obra do anterior. Ele vai querer fazer uma obra nova. Eu quero mudar isso. 10 anos como senador, 2 como ministro, sempre coloquei o interesse público em primeiro lugar. Sempre agi com renúncia, com espírito público, com idealismo. Usei dos meus próprios recursos para fazer projetos que eu achava importante para dar exemplo ao governo. Por exemplo, a Fazenda Nova Canaã. A Fazenda Nova Canaã é um excelente exemplo para a reforma agrária do Brasil, que tem 6 mil assentamentos e são 5.900 favelas rurais. E nós temos um assentamento, um modelo de assentamento, em que tem escola, tem assentado, tem produção agrícola. Isso pode ser feito aqui no Rio de Janeiro? Isso pode ser feito no Rio de Janeiro, embora aqui o projeto da reforma agrária no Rio de Janeiro não seria prioritário, porque aqui os terrenos são bem divididos. Como nós somos capital, como nós temos aqui uma tradição de ocupação muito grande durante toda a nossa história, e o senhor é um professor de história, os terrenos aqui são menores, mas nos grandes latifúndios do Brasil, e que há assentamentos e há brigas para a reforma agrária, a Fazenda Canaã é um modelo de reforma agrária padrão. Ali existem pessoas vivendo de maneira autossustentável. E até uma boa notícia é que lá na Fazenda Canaã, nós descobrimos que os ventos a 100 metros de altura, eles passam a 8 metros por segundo, portanto tem viabilidade para a instalação de um parque eólico. O cimento social, por exemplo, também comecei com meus recursos, reformando casa, jogando barraco no chão e construindo em 3 dias casas. Sou engenheiro civil, sabia que dava para fazer, fiz, deixei como exemplo, e a Prefeitura do Rio adotou no Morro do Salgueiro. Quer dizer, a minha política é completamente diferente. Eu não ataco ninguém, eu não faço falsas promessas. A minha carreira política tem sempre sido pautada, eu diria, de maneira sagrada ao interesse público. Crivella, nós temos perguntado aqui para os candidatos ao governo do Rio o que fazer com alguns contratos que o governo do Rio assinou, se eles serão rompidos ou não. Então, eu queria saber a sua opinião. Por exemplo, o contrato de cessão do Maracanã para a iniciativa privada. Você manteria ou você não manteria? O contrato, por exemplo, com a manutenção da empresa que desenvolve o sistema de trens metropolitanos no Rio de Janeiro. Você manteria ou você tiraria fora? O que você faria com isso? Pois é, esse é um discurso típico do que a gente está conversando aqui. O discurso da demagogia. O candidato vem aqui e diz o seguinte: vou devolver o Maracanã para o povo. Ora, há bem pouco tempo atrás, o Rio de Janeiro inteiro foi ao Congresso Nacional e às ruas para manter o contrato dos royalties. Nós dissemos que o princípio dos contratos é algo do processo civilizatório brasileiro importantíssimo, porque garante ao investidor estrangeiro e ao nacional de que esse contrato amanhã não será rompido de maneira arbitrária. Então, eu agora, para enganar as pessoas, vou pregar demagogicamente que nós vamos romper esses contratos, se eu sei que na justiça eles vão ganhar, eu não faria isso. Eu sei que os trens metropolitanos estão muito ruins. Nós precisamos investir 3 bilhões para comprar 200 composições, são 4 trens, cada um deles custa 10 milhões. Desculpa, mas está privatizado o governo que compra os trens? Os investimentos para melhorar, sim, a manutenção é deles. Mas os investimentos para melhorar é do Estado, eles não têm recurso para isso. Quantas estações você acha viável um eventual mandato seu inaugurar em 4 anos?
vocês só deixam só Claro, completar? por favor. Só completar aqui o raciocínio. Nós temos uma malha viária de trens que começou com Dom Pedro II. Então tem mais de 100 anos. São 700 quilômetros, uma das maiores do mundo. Nós precisamos investir 3 bilhões e meio. Nós precisamos de 200 composições novas. Cada uma delas custa 10 milhões. Então, 2 bi. Nós precisamos investir 2 milhões de dólares por quilômetro. 700 dá 1 bilhão e meio. Para quê? Para acabar com as passagens de níveis. Hoje você tem automóveis, pessoas, animais passando sobre o trilho. Um trem não para de uma hora para outra como um carro. Um trem precisa de 400 metros para parar. De tal maneira que, como tem aquilo ali, ele reduz muito a velocidade. Então, os nossos trens demoram, não tem pequenos intervalos, são trens velhos. Mas vão dizer por quê? Porque na época que eu era engenheiro do Estado, 30 anos atrás, nós carregávamos 500 mil passageiros por dia na Supervia. E hoje, nós carregamos 500 mil passageiros. Ora, se você não tem mais passageiros, como é que você vai investir? Qual o empresário? Que se o negócio dele não cresce, ele pode investir. É preciso que aquela rede seja realmente modernizada, que haja recursos públicos para a gente passar a transportar 2 milhões de passageiros por dia, e é preciso vencer o lobby dos ônibus que correm paralelamente à linha do trem, e aí as pessoas nós vamos poder ter lucratividade naquele sistema, cobrar desse homem o equilíbrio financeiro econômico do contrato para que o custo caia, isso aí nós podemos fazer, está previsto em contrato, e melhorar para todos. Vocês vão dizer assim, Crivella, 3 bilhões e meio é muito, mas para o metrô da Barra da Tijuca nós gastamos 8,5. Está aí a inversão das coisas. Para o metrô que liga Ipanema à Barra da Tijuca, a melhor área da nossa cidade, do nosso estado, nós gastamos 8 bilhões e meio. Eu quero fazer as melhores obras para os pobres. Mas concretamente, né? E Mais tomando esse cuidado que o senhor mesmo isso, colocou. eu estou colocando matematicamente, Sim, mas cartesianamente. quantas estações a cidade do Rio de Janeiro, por exemplo, pode esperar durante seus 4 anos? Quais são elas? O senhor tem isso desenhado, planejado, custo, isso levando em conta também que o Estado está pré-falimentar. Certo? Olha, pelo menos é a avaliação que se tem. Nós estamos falando de duas coisas diferentes. Pois não. Nós estamos falando dos trens metropolitanos, 700 quilômetros que ligam os municípios da área metropolitana. E as estações que o senhor falou da cidade do Rio de Janeiro são do metrô. Eu quis fechar para ficar um exemplo concreto do que é possível fazer, eu esperar de um eventual Então, o governo. exemplo concreto são 3 bilhões e meio. Como senador, os convênios, os contratos que o Estado do Rio de Janeiro, todos os estados do Brasil, mais fizeram com bancos internacionais, e o aval vinha do Senado Federal, portanto eu estava na Comissão de Economia, acompanhava isso, é para água, esgoto e trens, porque são pagos. Quer dizer, o Estado investe, mas depois recupera, porque as pessoas vão pagar pelo ticket, vão pagar pela água e pelo esgoto. Então, acho que a gente consegue esse dinheiro emprestado. O Rio tem royalties, o Rio tem garantias, o Rio tem pré-sal, não vejo problema para isso. As estações, nós não precisamos de mais, nós precisamos melhorar as estações. Agora, na questão do metrô, não é prioritário, mas futuramente, nós precisamos ter um metrô em rede, precisamos ter uma ligação da Zona Sul inteira, precisamos ter mais estações, por exemplo, na Praça 15, o metrô precisa atravessar a Baía de Guanabara, chegar até Niterói. Mas as que a gente tem hoje são suficientes, elas precisam ser modernizadas, estão dentro daquele custo de 2 milhões de dólares por quilômetro que eu coloquei aqui. O que eu estou achando aqui, que é importante no Rio de Janeiro? Você tem regiões de dormitório, você tem Baixada Fluminense, São Gonçalo, Zona Oeste. O que os paulistas fizeram? Os paulistas tinham região dormitório, o ABC, na década de 50. Pegaram a indústria automobilística e colocaram lá. Em vez de região dormitório, passou a ser região produtiva. Os mineiros tinham Contagem e Betim. Também criaram toda a sua indústria de transformação ali. Nós precisamos usar agora a indústria do pré-sal. Olha, veja só, Petrobras tem até 2020 encomendadas 38 plataformas, 28 sondas, 88 navios petroleiros e 146 barcos de offshore. Isso é uma indústria de nave-peças, é uma indústria do pré-sal. É aquela indústria automobilística de Juscelino Kubitschek de Oliveira da década de 50. Isso tem que ser na Baixada Fluminense, em São Gonçalo, na Zona Oeste, para que a gente possa botar emprego onde as pessoas moram. E um outro plano que eu tenho é trazer as pessoas, ou residência, para onde as pessoas trabalham, com o Porto Maravilha, criando ali edifícios residenciais. Eu não sei se eu estou sendo muito prolixo, sou muito longo. Não, está bem. Mas eu acredito que esse projeto é uma coisa que se impõe, é uma coisa importante Então, agora, como para o você Rio está de Janeiro. falando bastante no futuro, falando um pouco do futuro mais próximo.
Haja vista que a cidade do Rio de Janeiro vai ser sede da Olimpíada em 2016. Se você for governador, como é que essa cidade vai estar em 2016? Por exemplo, a Baía da Guanabara vai estar completamente poluída, como foi prometido para o Comitê Olímpico Internacional? Completamente poluída é complicado, porque você tem hoje uma Baixada Fluminense que ainda falta água e falta coleta de esgoto. Todos os governos que nos antecederam priorizaram investimentos na área mais nobre da cidade. E isso vai ter que continuar, porque a Olimpíada vem aí. Pois é, a Prefeitura já tem os recursos, tem financiamento. Já fizemos a Transoeste, a Transcarioca e a Transbrasil. Em termos de equipamento, também há financiamento. Quando nós ganhamos a Olimpíada, pouca gente sabe disso, na hora que se abriu o envelope, Rio de Janeiro, ali também tinha um cheque de US$ 1 bilhão. Então, o financiamento para isso está pronto. Agora, desde o primeiro dia, eu sou engenheiro, vou querer trabalhar na questão do abastecimento da Baixada Fluminense. E o problema aqui não é como de vocês em São Paulo. Lá não tem água. Aqui nós temos água, mas está no lugar errado. A água, ao invés de estar na adutora e nas redes de distribuição, está dentro do carro-pipa. Ninguém passa sede na Baixada. Ninguém deixa de usar roupa para lavar, ou água para lavar roupa, ou para cozinhar, ou para tomar banho. Mas eles compram no carro-pipa. Como é que é essa indústria? Você tem um carro-pipa com 10 mil litros ou 20 mil litros, você vai à SEDAI e paga R$ 1,80 no metro cúbico, em 1.000 litros. Portanto, com 20 mil, você está pagando R$ 1,80 vezes 8, R$ 36. E você vai vender a R$ 400 para as empresas, para as escolas. Metade das escolas de Caxias não tem água. Compram água de carro-pipa. Tem caixa d'água, mas não tem água. Quer dizer, essa indústria precisa acabar. Então tem uma Você tem indústria água, do carro-pipa lá? Tem, você tem água, mas a água não está nem na Parece o Nordeste. É uma coisa mais ou menos como no Nordeste. E isso numa região metropolitana do Rio de Janeiro, que pode gerar muito emprego onde as pessoas moram. Agora, ainda falando em água, nós estamos vivendo aí um impasse entre o governo paulista, o governo carioca, e agora resolveram aumentar aos poucos a vazão do Rio Jaguari, mas é algo provisório, só até novembro. Depois eles vão discutir novamente essa questão.